você achou o seu lugar, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Porque Ele está nos trazendo para perto da tua presença e da tua santa vontade. Amém? Abre a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 seguintes, e até 18. Como nós sabemos, nós estamos no Seminário de Cura e Libertação, nesse mês de São Bento, em ordem de batalha. Então nós devemos sempre estar preparados, rezando mais, jejuando mais, entendendo que as batalhas vão acontecer, porque nós estamos nessa formação, nessa ordem de batalha. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13. O tema dessa noite do seminário é defesa e ataque na guerra espiritual. Defesa e ataque na guerra espiritual. O Evangelho diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho... É o 16, versículo 13. Jesus então disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18. Eu declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra da salvação. Se você é católico e tem uma caneta aí, se não está grifado, grife o versículo 18, porque diz muito sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé. Versículo 18, finalzinho, vai dizer assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitas vezes a gente lê esse trechinho, lê essa passagem e fala assim: o inferno não vai vencer a igreja, o inferno não vai vencer os fiéis, o inferno não vai derrotar a gente, né? Ainda mais esse clima de Copa que a gente acabou de passar. Muitas vezes, algumas pessoas levam esse evangelho nesse sentido, né? Que o inferno não vai vencer a gente. Mas se a gente prestar atenção, é justamente o contrário. A igreja está indo contra o inferno. É a igreja que bate no inferno. É a igreja que vence o demônio. Amém? Amém. Nós estamos em ataque. Nós estamos vencendo aquele que já é derrotado por toda a eternidade. Mas às vezes ainda ele nos tenta, ainda nos provoca, quer nos tirar da graça e da presença de Deus. Então nós precisamos entender que não é que o mal é maior que a graça de Deus, que o demônio é tão grande e poderoso. Não, a gente já aprendeu isso aqui, que o demônio é um derrotado. É um ser inteligente, mas é um derrotado. E nós, com as armas espirituais que nós vamos ouvir aqui hoje, nós somos essa igreja em ataque. Amém? Amém. Então esse é o tema de hoje. Ataque e defesa na guerra espiritual, no mundo espiritual, no combate espiritual. Ataque e defesa no mundo espiritual, na guerra espiritual. Aí eu fui ver o que significa guerra, né? E fala guerra, eu já imagino soldado, tanque de guerra, pessoas marchando, explosões. Mas o que significa guerra? Significa luta violenta, disputa entre grupos, conflito armado. Então, quando a gente está falando em guerra, a gente está falando em luta, em disputa, em conflito armado. Tem armas dos dois lados. E se guerreia por quê? Por que existe uma guerra? É por território, por bens, por ideias, por poder, por posição. Às vezes a guerra é por questão religiosa. Então, quando nós falamos que estamos
em guerra espiritual, em combate espiritual, nós estamos falando que existe uma luta violenta, uma disputa por algo. E esse algo é a sua alma, é a sua salvação. Jesus já fez a maior investida contra o demônio, deu a vida para nos dar a salvação. Agora cabe a nós manter, né? O nosso mestre já venceu a grande batalha. Basta nós manter essa batalha vencida, essa guerra vencida, para a gente ir para o céu. Então, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 16, vai falar desse ataque que a igreja faz, desse ataque que a igreja promove contra o mal. E como eu acabei de falar, a gente acabou de passar a questão de Copa do Mundo e a gente via muito isso, né? O Brasil precisa atacar mais, precisa ir mais para cima, então o time precisa atacar mais, precisa atacar mais. E por que a gente ataca? Será que a gente ataca só para prejudicar o outro? Só para derrubar o outro? Nós temos que atacar, o católico deve atacar o mal para vencer o mal. Por isso que nós atacamos. Nós não atacamos por vaidade, nós não atacamos só para conquistar uma taça, não. Nós atacamos para vencer o mal e conquistar o céu. E também na Copa do Mundo a gente via, né? Esse time precisa se defender melhor, tem que se defender mais. Já está ganhando, é só se defender. O que esse sentido de defesa para nós? É se proteger, é não perder aquilo que já está conquistado. Olha que profundidade, o ataque e a defesa na guerra espiritual. Devemos atacar para conquistar, mas também devemos nos defender para não perder aquilo que foi conquistado. Amém? Amém. Agora avança um pouquinho aí a sua Bíblia, vai lá em Efésios, capítulo 6, que já deve estar aí marcado nesse seminário. Se não está, grifa também com a sua marca-texto, um lápis, uma caneta. Efésios 6, do 10 seguintes, mas nós vamos ler o versículo 6. Perdão, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Revesti-vos da armadura de Deus, para poder resistir às ciladas do demônio. Então a gente faz aquele paralelo, né? A gente se protege contra o mal, para poder resistir às ciladas do demônio. E eu rezando pelo tema tudo, né? E eu, assim, o que é a cilada, né? O que é a cilada? Então, a cilada é uma armadilha, é um combinado, uma emboscada, um plano para prejudicar ou enganar alguém. Nós devemos estar próximos de Deus, estar com a armadura de Deus, estar preparados para que o demônio não nos engane, para que o demônio não nos prejudique, porque a única coisa que ele pode fazer é ficar nos tentando, ficar aí nos manipulando. Se você for lá no YouTube da comunidade, tem um podcast com o Emerson que ele explica direitinho tudo isso aí, né, Mauro? O Mauro gostou do Emerson explicando a questão de como que o demônio age ali na nossa vida. Então, ele vai nos tentando, ele vai nos provocando. Então, nós devemos estar preparados, tanto para atacar como para se defender. Porque o mal, ele quer destruir, quer prejudicar a nossa vida. E essa guerra, ela não é uma guerra teórica, ela não é algo inventado, é uma realidade. É só a gente olhar para os nossos tempos, como o mal tem ali avançado contra a família, contra as coisas de Deus, como o mal quer destruir aquilo que é natural, aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Conseguiram destruir a questão da verdade. Cada um tem a sua verdade, não. Uma coisa só é a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus de Nazaré.
Se algo está indo contra aquilo que Jesus ensinou, não é verdade, gente. Então existe essa luta. Uma luta que é nas ideias. E principalmente é contra nós mesmos. A gente não pode esquecer que a gente tem aquela mancha ainda do pecado original. Aquela concupiscência. Eu preciso destravar a língua. A gente tem essa tendência para o mal, como Adão e Eva tiveram. Então nós precisamos estar sempre atentos. Aprendi ao longo da caminhada que geralmente quando a gente vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, acontece uma situação, a gente escuta 3 vozes. E as 3 vozes têm o mesmo tom, têm o mesmo timbre, é a mesma voz. Aí a gente precisa do Espírito Santo para discernir. Porque uma é a nossa voz, a nossa limitação, a nossa vontade. A outra voz é a voz do inimigo de Deus, do demônio. E a outra voz é a voz do Espírito Santo. Aí a gente precisa discernir qual voz a gente vai seguir. Porque existe uma batalha espiritual. No versículo 12 vai dizer que essa batalha espiritual não é contra homem de carne e sangue. Não é que eu tenho que olhar para uma pessoa que não é católica e tenho que bater nela, derrubar ela, lutar contra ela, enfrentar ela. Não, não é isso. Eu não posso olhar, às vezes, para minha esposa, para os meus filhos, ou você olhar para o seu marido e querer debater, guerrear, ou oprimir aquela pessoa. Não, não é isso. A batalha não é corpo a corpo, a batalha espiritual. É justamente uma batalha nas ideias, do pensamento, no interior, nos olhares. Quantas vezes você olha para uma pessoa e a gente quer amar, né, aquela pessoa, quer fazer um deboche. Então, a gente precisa entender que existe uma batalha que está acontecendo todo tempo na nossa mente. São Padre Pio tem uma frase dele, e cada lugar que você procura está escrito de um jeito, né? Mas é mais ou menos assim que São Padre Pio falava. Que se a gente tivesse o olhar espiritual para ver os demônios, né, durante o dia, meio-dia, você vai lá ter o olhar espiritual para ver os demônios, ao meio-dia, você não iria conseguir ver a luz do sol. Porque os demônios estão a todo tempo nos rodeando, nos tentando, querendo fazer o quê? Destruir a nossa fé, destruir a nossa intimidade com Deus, fazer com que a gente fique irritado e brigue com as pessoas. Então nós precisamos entender que a todo tempo tem um mal tentando nos derrubar. Todo tempo tem um mal querendo que a gente peque, que a gente saia da graça de Deus. Porque o demônio não quer apenas que você peque, que você caia. Mas o demônio quer que você aos pouquinhos vai perdendo a fé. Vai perdendo a esperança. Reza, mas não é como antes. Escuta um louvor, mas já não se entrega mais. Vai rezar o terço, não sabe nem que mistério tá. O demônio gosta disso, dessa confusão, dessa apatia, dos mornos. Que aí ele vai confundindo, e quando a gente vê, já está longe de Deus. Já está longe da graça de Deus. Aí que nós temos que estar atento. É aí que a gente precisa partir para o ataque. É aí que a gente vai atrás da oração, do jejum, do louvor. E é interessante porque as armas do católico de defesa e ataque são muito parecidas. E a maior delas é a santidade. É estar em estado de graça. Então, antes da gente falar do ataque, vamos falar um pouco da defesa, né? Toda guerra ela precisa de uma estratégia de defesa, precisa se proteger. Como eu disse, a defesa é não perder aquilo que já foi ganhado. E quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós ganhamos a salvação na cruz. Amém? Amém. A gente precisa se defender para não perder o sacrifício que Jesus fez na cruz. Que é dar a vida. Deu a vida humana dele. O sofrimento, o maior sofrimento humano ali na cruz, para que eu e você tivesse a chance de morar no céu pela eternidade. Por isso que a gente tem que se defender. E vendo
catecismo, palavra dos santos e tudo, rezando, o Senhor colocava no meu coração e partilhando com o fundador, também veio ali a primeira partilha que ele me mandou, a primeira dica ali, para a gente se defender do demônio. O que a gente tem que fazer? É jogar água benta nele, sal, jogar o rosário no capeta. Talvez funcione, né? Não sei, mas a grande coisa que a gente precisa é estar em estado de graça. Danilo, o que é estar em estado de graça? É estar com a confissão em dia. É ter ido lá aos pés do sacerdote, ter pedido perdão, se arrepender e fazer a penitência proposta pelo sacerdote. E estar em estado de graça, e nós temos a alegria de, como comunidade, fazer o exame de consciência toda noite antes de dormir, até nos pecados pequenos. Já ir pedindo perdão, já ir se reparando, já ir se remendando. Não dormir sem dar nem pedir o perdão. É viver em estado de graça. Quem está em estado de graça, em qualquer situação, tem uma atitude diferente. Eu brinco lá na empresa, eu trabalho no computador, numa salinha, sempre tem um setor onde tem o pessoal trabalhando das máquinas. Às vezes estou lá, focado, trabalhando, aí vem um negócio assim, preciso dar uma volta, né? Às vezes é para tomar um café, mas às vezes do nada eu levanto e vou dar uma volta na fábrica. A hora que eu entro assim no setor, um já levanta a mão. Aí eu chego, gente, 90% das vezes a pessoa ia cometer algum erro, estava com alguma dúvida, alguma dificuldade, que eu faço os desenhos para usinar as peças. A pessoa não está entendendo ali, e às vezes é algo grave que ela ia fazer algo errado, ia dar um problema lá na frente. E eu estou passando, a pessoa me chama e fala, nossa, você veio na hora certa. Eu falo, não, não vi não, é o anjo da guarda que fala, vai lá. Né? Então, nós precisamos estar em estado de graça. Porque às vezes vem uma pessoa pedir um conselho. Ah, eu preciso de um conselho no meu matrimônio, preciso de um conselho com o filho. Olha, aconteceu um problema de saúde aqui, vou passar por uma situação, uma internação, uma cirurgia. Reza por mim, o que você acha? O que eu faço? E muitas vezes, irmão, eu confesso para vocês, quantas vezes alguém chegava para conversar comigo, eu não estava em estado de graça. Aí, sabe como é, né? Tem que rezar, né? Vamos no padre, vamos no padre. Eu não era da comunidade, eu mandava todo mundo para cá, Daniel, vai lá na fidelidade, lá, o pessoal reza. O pessoal tem estado de graça. Então a nossa maior defesa é a santidade, é estar em estado de graça. E a confissão, ela vai fechando as portas do pecado. Quando a gente vai lá no pé do sacerdote, não falar o seu pecado. E vou falar, e vai no padre que você vai na missa. Muita gente aí vai participa da missa num bairro, vai se confessar em outra cidade, né? Nem conhece o padre. Não, confessa com o padre que te entrega a comunhão. Confessa com o padre que batizou seus filhos. Confessa com o padre que te chama para participar da pastoral. Confessa com o padre que é coordenador ali do movimento que você participa. Porque aí, se você não for pela graça, pela virtude se converter, talvez pela vergonha a gente se converta. Imagina, você está aqui e fala para ele, eu fiz isso, todos os pecados. 15 minutos depois você está na fila da comunhão. Se não for pela graça de Deus, pelo menos talvez pela vergonha a gente se converta. Para poder mudar de vida e estar em estado de graça. Outra grande defesa para o católico na vida espiritual, nós temos a alegria de ter Jesus Eucarístico aqui. É a Eucaristia. É o Cristo que quando nós adoramos, e principalmente quando comungamos, Ele age e Ele opera em nós. Aí dá para fazer um seminário, um retiro, dá para fazer um ano inteiro falando sobre a Eucaristia, milagre eucarístico e tudo mais, porque é o próprio Jesus que andou sobre as águas, que curou os doentes, que expulsou os demônios, que morreu e ressuscitou. É o próprio Jesus que nós recebemos. E parece que a gente esquece. Vai, comunga, faz um momentinho de oração. Mas é o Cristo que está em mim. É o Cristo que está habitando em mim ali, na plenitude. Então aproveita, meu irmão, aproveita, minha irmã, para comungar, para receber Jesus, para pedir as bênçãos que você precisa, para pedir que o mal se afaste.
A Eucaristia é, como diz São Carlos Acutis, né? É aquela estrada segura para o céu. A Eucaristia, ela nos protege porque é o Cristo. Aí verdadeiramente não é mais a gente que vai falar, mas é o Cristo que vai falar em nós. Amém? Então, defesa
Foi cômico. O Alan falou,
para que Deus nos ajude a usar as armas espirituais.